Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? A paz. Louvamos a Deus por poder estarmos aqui para dar início a mais uma classe do nosso curso básico de teologia. Nós já falamos sobre a origem do pecado, já falamos sobre o sacrifício de Jesus, que é chamado de expiação. Falamos sobre a obra de Cristo, que nos traz a justificação. E hoje nós vamos estar falando sobre a glorificação, que é o último estágio que todo aquele que tem a sua fé em Cristo alcançará. Podemos dizer que a glorificação é a obra redentora completa de Jesus Cristo na vida de uma pessoa, ok? Então, o nosso estudo hoje é sobre a glorificação. Amém? Então, vamos orar para começar a nossa classe. Amado eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta toda a criação, aquele que é o Deus único, verdadeiro, o poderoso, altíssimo, eterno. Pai, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória pelo privilégio de estarmos com mais um dia de vida concedido por Ti na face desta terra. Obrigado, Senhor, por esse momento em que nós separamos para estarmos aqui nesta classe, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Em Tuas mãos coloco a minha vida para que, através da Tua vontade, do guiar e dirigir do Teu Espírito Santo, o Senhor possa usar-nos como instrumento para a glorificação do Teu nome. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que já estão conosco, aqueles que estarão chegando posteriormente, abrindo as nossas mentes, corações, para que a Tua palavra seja nos ensinada na noite de hoje. Assim oramos e agradecemos a Ti em tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como nós já havíamos falado anteriormente, nós hoje vamos entrar no assunto da glorificação. É quando, então, nós iremos ter a obra redentora de Cristo completa na vida de todo aquele que professa a sua fé em Jesus Cristo. Sabemos que nós estamos em uma caminhada para alcançar a glorificação. Já fomos justificados pelo Senhor Jesus, já recebemos a expiação, que é o seu sacrifício, e agora estamos caminhando para o passo final da vida cristã, que é a glorificação. É aquilo que Paulo explica, que será o momento em que o que é corrupto irá se revestir de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Paulo afirma que esse é o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Então, na glorificação, é quando nós iremos receber da parte do Senhor Jesus um corpo glorificado para estar na sua presença. Isso pode acontecer de duas maneiras. Aqueles que já morreram com a sua fé em Cristo ressuscitarão e serão unidos a Cristo na eternidade com o corpo glorificado. E aqueles que estiverem em vida, no exato momento da volta de Jesus, serão transformados automaticamente, recebendo o corpo glorificado, para poder ir à presença do Senhor. Você pode estar pensando, mas que corpo é esse que nós vamos receber? Esse corpo glorificado. Isso nos faz lembrar daquele momento em que Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e André, e ele entrou em um estágio de glorificação. E aquela voz falou dos altos céus a respeito de Jesus. Então, podemos ver esse estágio de glorificação no momento em que Moisés estava no monte, quando a presença de Deus passou por ele pela frecha da rocha, ele viu a presença do Senhor, ele ficou com o rosto brilhando, e um brilho tão intenso que teve que cobrir o seu rosto,
porque as pessoas não conseguiam olhar para ele quando ele chegou no acampamento. Então, a glorificação é exatamente o momento em que nós vamos ou sermos ressuscitados para receber esse corpo glorificado e ir à presença do Senhor Jesus, né? Ou sermos transformados e recebermos da mesma forma, ok? Então, vamos lá. A nossa introdução diz assim: quando Cristo nos redimiu, não redimiu simplesmente nossos espíritos ou alma, nos redimiu como pessoas completas. Isso inclui a redenção dos nossos corpos. A aplicação da obra redentora de Cristo não estará completa até que os nossos corpos fiquem livres dos efeitos da queda do primeiro homem. Então, por que precisamos receber um corpo glorificado? Porque enquanto eu e você estivermos no corpo em que temos agora, nós estamos sujeitos aos efeitos e sintomas da natureza adâmica. Então, essa é a razão pela qual todos nós que temos a nossa fé em Cristo, teremos que receber esse corpo glorificado para estarmos definitivamente imunes aos efeitos da natureza caída de Adão. Seguindo, sendo levados a um estado de perfeição, o qual Deus nos criou. A redenção dos nossos corpos ocorrerá somente quando Cristo voltar e ressuscitar os mortos, dando-nos, então, um corpo glorificado. Esta etapa em nossas vidas é chamada de glorificação. Então, a glorificação é o estágio final, é a etapa final de todo aquele que tem a sua fé em Cristo Jesus, tanto para aqueles que já morreram, como para aqueles que no momento estiverem vivos, exatamente na hora que Jesus vier para buscar o seu povo. Então, Paulo, escrevendo, ele diz que aqueles que morreram em Cristo e aguardam no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós depois, então, os vivos, seremos transformados em um corpo glorificado para poder sermos elevados à presença do Senhor e ter um encontro com Ele e viver, então, na eternidade, agora no estágio de glorificação, sem mais os efeitos da natureza adâmica, caída de Adão, né? Então, vamos lá, você pode abrir comigo, por favor, acompanhar a leitura, se você quiser anotar para ler depois, lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler o versículo 17, 23 e 24, e depois o 30. Então, vamos lá. Vamos ler o versículo 17 e 18, depois o 23 e o 24, e depois o 30. Paulo escrevendo, ele diz assim, o versículo 17 de Romanos 8, ele diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, é a palavra glorificação, né? É o estágio final. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, Paulo está dizendo aqui que os sofrimentos que eu e você hoje passamos sobre a influência e os efeitos da natureza adâmica não se comparam à glória que está para nos ser revelada. E isso só vai acontecer exatamente no momento da volta de Jesus, né? Esse estágio de glorificação, nós só entraremos nele na volta do Senhor Jesus, né? Versículo 23 e 24, ele diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção
do nosso corpo. É o que Paulo está explicando aqui. A obra redentora de Cristo, ela não restaurou apenas o espírito e a alma, mas também uma obra completa de restauração do corpo. Ou seja, no estágio de glorificação, nós não estaremos mais sujeitos àquilo que hoje eu e você passamos, né? No estágio de glorificação, nós vamos ver mais à frente, mas só para que você já vá entendendo, não haverá como estar enfermo, não haverá como estar cansado, não haverá mais envelhecimento, né? Então, envelhecimento, enfermidade, dor, cansaço, fadiga, tudo aquilo que hoje, mesmo em Cristo Jesus, eu e você sofremos, por isso ele está dizendo aqui, os sofrimentos que agora passamos por eles não se compara com a glória que está para nos ser revelada. Então, quando eu e você entrar nesse estágio de glorificação, nunca mais esses efeitos da natureza adâmica estará sobre nós. Não haverá mais envelhecimento, não haverá mais cansaço, fadiga, não haverá mais nenhuma enfermidade, choro, dor, nada. Nós vamos viver um estágio de glorificação para a vida eterna. Por isso que ele está dizendo aqui, né, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Versículo 24 diz assim: porque na presença, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então, eu e você temos que nutrir, alimentar essa fé em nosso coração, sabendo que nós estamos caminhando, sim, para uma vitória completa, que é a glorificação, que nos dá o quê? A eternidade. Amém? Então, não só o Espírito foi vivificado, como agora nós temos comunicação com Deus, né, através da vivificação do Espírito pelo sacrifício de Cristo, a nossa alma é resgatada da condenação, né? Se passarmos agora, a nossa alma não será mais lançada em condenação no inferno, porque Cristo nos justificou e pagou o preço para a expiação do nosso pecado. Então, a nossa alma é salva. Mas o nosso corpo, esse vai voltar ao pó da terra. Então, por isso que a glorificação vai ser o estágio da obra redentora completa de Cristo. Por quê? Porque o nosso corpo vai ser também restaurado, vai ser trabalhado pelo Senhor e nós haveremos de receber um corpo glorificado e agora sem mais os efeitos dos quais eu e você ainda vivemos nessa terra, né? Então, o versículo 30, perdão. Versículo 30, ele conclui dizendo o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Então, Paulo está dizendo aqui que todo aquele que foi chamado pelo Senhor através do Evangelho e foi alcançado por Jesus Cristo, esse também foi justificado e também será, no final, glorificado. Então, a glorificação é uma doutrina bíblica que eu e você temos que conhecer, tomar posse dela e alimentar a nossa fé a cada dia, sabendo que um dia todos os sofrimentos que eu e você vivemos nessa terra vai acabar, não vai existir mais. E nós vamos entrar nesse estágio de glorificação. Por isso que Paulo está dizendo aqui, os sofrimentos de agora não se comparam à glória que está para ser revelada, ok? Então, isso é glorificação. Seguindo, no dia em que recebemos um corpo glorificado, será um dia de grande vitória, pois Paulo diz que este é o último inimigo a ser vencido. Será quando
será quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade. Aí, então, a nossa redenção estará completa. Podemos, então, dizer que a glorificação é o passo final da aplicação da redenção em Cristo. Então, como começa a nossa caminhada com Deus? Somos chamados pelo Evangelho, alcançados e recebidos por Jesus. O sacrifício da expiação na cruz perdoa nossos pecados. Cristo agora nos apresenta justificados diante de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, ele olha através de Cristo. Então, Cristo nos apresenta justificados diante de Deus. Mas ainda estamos no corpo dessa carne, sujeitos ainda aos efeitos da natureza adâmica, porque o nosso corpo ainda é um corpo corrupto, né? Corruptível, né? Sujeito a muitas coisas. E por isso que Paulo diz, quando o que é corrupto se revestir de incorruptibilidade, então tragada foi a morte pela vitória. Então, nós só vamos ser perfeitos na glorificação. Enquanto eu e você estivermos no corpo dessa carne, nós estamos sujeitos, né, a muitas coisas. Por isso que a Bíblia recomenda, orai e vigiai, né? Orai em todo tempo sem cessar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Paulo aqui ele está apresentando que na glorificação será consumada a vitória total de todo aquele que tem a sua fé em Jesus, todo aquele que foi alcançado, salvo, perdoado, justificado, e ainda que passe pela morte, como Jesus disse para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem estiver em mim não morrerá. Então, ela não entendeu a profundidade do que Jesus estava dizendo. E o que nós estamos querendo passar aos irmãos nesse momento é exatamente isso. A igreja precisa alimentar-se desta promessa gloriosa. Quantas pessoas hoje que estão abrindo mão da fé, abrindo mão da salvação, afastando-se de Deus, afastando-se da igreja, porque acham ou se contentam com a vida que estão tendo nessa terra, quando que a nossa vida aqui é uma vida passageira. Mas, com Deus, a nossa vida será uma vida eterna, ok? Então, vamos lá. Carta de Paulo em 1 Coríntios, se você quiser anotar aí. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e versículo 26. O que Paulo está dizendo aqui a respeito disso? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e 26, ele diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, né? Quando Paulo está dizendo aqui que o único inimigo a ser vencido é a morte, ele não está se referindo à morte física. Essa, todos nós, crentes ou não, passaremos por ela. Isso é inevitável. Paulo está aqui tratando da morte espiritual. Então, ele está dizendo que todo aquele que está em Cristo, Cristo subjugou a morte, vencendo a morte na cruz. E se eu e você somos filhos de Deus por intermédio e adoção em Cristo, também somos co-herdeiros das suas promessas. Então, assim como Jesus morreu, ressuscitou e está na presença do Pai em glória, um dia eu e você também, como todos os nossos irmãos que já partiram, estaremos também. Então, por isso que a Bíblia diz que Jesus é as primícias da ressurreição, porque ninguém até hoje que morreu ressuscitou senão Cristo. Aí você pode dizer, pastor, mas teve pessoas que ressuscitaram no tempo de Jesus, Lázaro foi um deles, o filho da viúva foi outro, e outros mais,
mas todas as pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. Então, estão aguardando a volta de Jesus, né? Então, o único que morreu e ressuscitou como primícia, ou seja, que quer dizer primeiro, foi Cristo. Nós seremos após a sua volta. Quando ele voltar, todos nós também iremos receber esse corpo glorificado. Paulo diz também que, por isso que ele diz, esse é o último inimigo a ser destruído, né? Quando eu e você entrarmos na glorificação, a morte não mais terá domínio sobre nós. Vamos viver na eternidade. Hoje, não. Eu e você somos cristãos, mas se de repente vier sobre nós uma enfermidade, essa enfermidade pode consumir-nos e nos levar a uma morte física. Mas não importa. Em Cristo, nós temos a certeza que, ainda que esse corpo pereça, nós haveremos de ressuscitar em um corpo glorificado para viver na eternidade com ele, ok? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. No capítulo ainda 15, versículo 54 e versículo 55, olha o que Paulo segue explicando para nós. Capítulo 15, versículo 54 e versículo 55, diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, assim como Jesus venceu a morte, triunfando da morte, ressuscitando ao terceiro dia, todo aquele que tem a sua fé em Cristo também vai ressuscitar no momento da volta de Jesus. Amém? Então, é por isso que Paulo está animando os irmãos, dizendo, olha, que a glória que ainda está para nos ser revelada é maior do que todo e qualquer sofrimento que nós possamos passar em vida aqui nessa terra, ok? Então, é isso que Paulo está dizendo. Seguindo, a passagem primária do Novo Testamento sobre glorificação, que é a ressurreição do corpo, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 23. Paulo também fala de um mistério quando diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Paulo explica em 1 Tessalonicenses que as almas dos que morreram em Cristo se unirão com seus corpos nesse dia, porque Cristo as trará com ele, né? As trará com ele. Paulo diz que nós seremos arrebatados junto com eles para encontrarmos com o Senhor nos ares. Que coisa tremenda. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui as referências, são muitas referências. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e versículo 23. Vamos lá. Versículo 22 e 23. Ele diz assim, né? Ele diz assim, versículo 22 e 23 de 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Paulo está dizendo aqui, explicando que a ressurreição, para recebermos um corpo glorificado, só ocorrerá no momento da volta do Senhor Jesus. E ele diz, uma ressurreição com ordem. Ele diz, primeiro Cristo, as primícias, depois aqueles que são de Cristo na sua vinda, né? Então, foi 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 23. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Paulo segue falando a respeito. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta,
a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, vivos, seremos transformados. Paulo está referindo assim, quando ele usa esse termo aqui, nem todos dormiremos, ele está falando a respeito da morte física, quando o corpo volta ao pó da terra e a alma é levada à presença do Senhor. E ali a alma aguarda no Senhor esse momento em que ela vai novamente reencontrar com o corpo, mas um corpo glorificado, ok? Por isso Paulo está dizendo aqui, nem todos dormiremos. Por quê? Porque na volta de Jesus, claro, vão haver pessoas que estarão ainda vivas, né? Então Paulo diz assim, como ocorrerá isso? Primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão, receberão um corpo glorificado. E, após eles, nós, os vivos, seremos também transformados para recebermos um corpo glorificado, né? Então, isso chama-se glorificação, que é a etapa final da obra redentora de Cristo para todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ok? Então, ele está explicando exatamente isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 4 e depois o versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 e depois o 16. No 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18, ele fecha dizendo assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, né? Então, eu creio que, nesse momento, o povo, talvez, por muita perseguição, estava meio desesperançoso a respeito do que seria o seu futuro, né, como um cristão, e Paulo, então, está trazendo essa explicação, mostrando para eles que, num abrir e fechar de olhos, no ressoar da trombeta, segundo o mandato de Deus, o Senhor Jesus virá. E ele, quando vier, aqueles que morreram com a sua fé nele serão ressuscitados em um corpo glorificado, e os vivos que estiverem nesse momento também serão transformados em um corpo glorificado e depois, então, arrebatados para terem com ele um encontro nos ares, né? Então, Paulo, ele está dizendo aqui, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E nós não estamos vivendo um momento diferente hoje. Tantas coisas estão acontecendo no mundo que as pessoas estão desanimando, elas estão esfriando na fé, elas estão abandonando o Senhor, estão abandonando a igreja, estão abandonando a obra, estão preocupando-se apenas com essa vida passageira, essa vida terrena, e esquecendo-se do que é primordial, que é a nossa vida eterna com Deus. Então, quem sabe, talvez, nos dias em que nós estamos vivendo, esse é o mesmo panorama que a igreja está passando, um panorama de desânimo, de descrença, né? Abandono, infidelidade. As pessoas parecem que não conseguem alimentar mais essa fé de uma vitória completa em Jesus, em saber que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, Paulo está dizendo aqui para os irmãos, olha, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavra? A promessa de Deus da salvação, da eternidade,
da glorificação, do recebimento do novo corpo, da volta de Jesus, do arrebatamento dos santos. E a igreja precisa manter viva no coração essas promessas, irmãos, porque senão nós vamos nos igualar ao mundo e vamos viver como o mundo está vivendo, como pregou a pastora domingo passado. Casavam, davam-se casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. A volta de Jesus vai ser igual, vai ser semelhante. As pessoas vão estar vivendo normalmente, trabalhando, casando, dando em casamento, fazendo festa, se prostituindo, até que Jesus vem. E aqueles que estão prontos serão levados com ele. E os que não estiverem vão ficar. Essa é a realidade. Assim como Noé, eles pereceram com as águas de dilúvio, os que ficarem após o povo do Senhor ser levado vão ficar aqui para passarem pela grande tribulação. Né? A gente já falou, já estudou sobre isso. E a igreja precisa acordar e precisa se realimentar dessas promessas. Por isso que o cristão precisa ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você alimenta a sua fé, você fortalece o seu espírito. A gente já não aguenta mais de ouvir falar toda hora cristão falando que está abatido, que está desanimado, que isso, que aquilo, que aquilo. Meu irmão, você tem que falar palavra de fé, palavra de poder. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Então, nós temos que mudar nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos, focar nas coisas que são do alto. É o que disse Jesus, focar nas coisas que são do alto, porque as terrenas são passageiras. A vida tem nos ensinado isso. Nós talvez que não estamos nos apercebendo do que a vida nos está ensinando, né? Então, Paulo ele diz assim, consolai-vos, console uns aos outros, console. Quando alguém chegar para você e disser que tá desanimado, que está triste, que está abatido, dê uma palavra de fé, dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de força. Diga para ele, eia lá, levantemos e saiamos, porque certamente venceremos, porque o Senhor é conosco. Veja como soa diferente quando a gente se posiciona dessa forma. Agora, se vem uma pessoa desanimada, você também lança uma palavra desanimada, vão ser dois desanimados. E daqui a pouco isso é uma peste. Daqui a pouco isso se lastra pelo meio do povo da igreja, pelo meio do povo cristão. Então, irmão, nós temos que combater isso com uma palavra positiva. E é isso que Paulo está dizendo aqui, consolai-vos com essas palavras uns aos outros. Né? Seguindo, a doutrina da glorificação é uma realidade dita pelo próprio Senhor Jesus. A doutrina da glorificação, a promessa de nós recebermos um corpo glorificado para estar na eternidade com o Senhor, para ficarmos livres de envelhecimento, enfermidade e tantas coisas que assolam nossos corpos físicos, é uma doutrina bíblica anunciada, pregada, ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Não é coisa da cabeça de nenhum teólogo, não. É bíblico. Jesus mesmo falou sobre isso. E você pode confirmar comigo isso lá em João, Evangelho de João, capítulo 5. Vamos lá, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 29. É o próprio Senhor Jesus ensinando, falando a respeito desse momento que eu e você vamos viver com Ele, né? Na glorificação, na vida eterna. João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 29, ele diz assim, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esse versículo 29 ele está dividido em duas etapas. A primeira parte do versículo fala o seguinte: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Ou seja, isso aqui, ter feito o bem, não está se referindo a obras, não está se referindo a méritos, está se referindo ao fato daqueles que ouviram a palavra, abriram o coração, aceitaram a Jesus, tiveram seus pecados perdoados em Jesus, e embora estejam já nos túmulos, como muitos cristãos estão hoje, porque partiram para a salvação em Cristo, haverão de ouvir a voz. Que voz? O chamado do Senhor Jesus da sua volta. E ele mesmo está dizendo, eles ouvirão e ressuscitarão em vida para viver na eternidade com o Senhor. A segunda parte do versículo ele diz, mas aqueles que estiverem praticado o mal ressuscitarão para o juízo. Esses são aqueles que irão ressuscitar, sim, mas no último dia, no juízo final, sem nenhuma chance de salvação, de perdão, de remissão. Não tem mais jeito. Vão ressuscitar apenas para se apresentar diante de Deus, para receber a condenação de juízo para o fogo eterno. É o que ele está dizendo aqui. Então, a glorificação é uma doutrina bíblica, ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, haverá um momento em que aqueles que estão mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, né? E os que a ouvirem viverão. Então, é exatamente esse momento. Então, a glorificação, o recebimento de um corpo glorificado, é bíblico, é promessa de Deus, promessa do Senhor Jesus, foi pregado por ele, ensinado por ele. A igreja precisa crer nisso, tomar isso, apegar-se a isso e saber que nós não estamos aqui brincando de ser cristão. Nós estamos aqui vivendo uma vida santa, reta, agradável a Deus, porque estamos todos almejando pela salvação. Pelo menos esse é o meu propósito. Espero que seja o seu também, ok? Então, é isso, né? Dizer assim, a vontade do Pai é que todo aquele que vir a ele seja ressuscitado por ele no último dia. Paulo afirma que ele transformará nossos corpos de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, eu quero ler primeiro com você no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39, versículo 40, que fala o Senhor na sua palavra que isso ocorrerá no último dia, onde nós iremos ressuscitar. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39 e 40. Veja aí o que ele está dizendo. 39 e 40. Diz assim, versículo 39 de João 6. E a vontade de quem me enviou é esta. Jesus está falando a respeito de quem? Do Pai. Ele está dizendo, e a vontade de quem me enviou é esta. Quem enviou o Pai? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, ele está dizendo, ele o ressuscite no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna. E mais uma vez ele afirma, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem vai ressuscitar-nos é Cristo, porque ele venceu, ele ressuscitou, a ele foi dado poder, a ele foi dada autoridade. Então, quando ele vier, nós vamos ressuscitar com ele. Aleluia! E ele está dizendo, né? Porque ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai, e não a sua própria vontade. Então, nós vamos ressuscitar. A outra referência, onde diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, que esse corpo de humilhação será revestido de um corpo igual ao corpo da sua glória,
né? Vamos lá, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo 21. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo 21. Paulo, ele aqui falando também, ele diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, Paulo está aqui escrevendo aos irmãos em Filipos, né? Aos filipenses. Ele assim está dizendo, olha, a nossa pátria é o céu. Você pode ser cidadão brasileiro, cidadão estadunidense, você pode ser cidadão canadense, não importa. Isso é uma cidadania temporária, porque nós estamos aqui de passagem. Mas a verdadeira pátria daquele que tem Jesus é o céu. O céu é a minha pátria. Eu sou cidadão do céu. E você tem que tomar posse disso. Tem gente valorizando mais a cidadania terrena do que a cidadania celestial. A cidadania terrena é só por o tempo que eu estou aqui. Agora, a celestial é eterna. Ninguém nunca vai me tirar. Eu nunca vou perder. Amém? Terei livre acesso à presença do Pai. Terei livre acesso a todas as coisas que ele tem criado e preparado nos céus. Amém? Aleluia. Então, querido, nutre a sua vida espiritual com essas palavras. A sua pátria é o céu, né? A sua pátria é o céu. Nascemos numa nação, aprendemos um idioma, trabalhamos para manter a nossa casa, o nosso... Ok, tudo bem. Mas a minha esperança é o céu, porque eu sei que lá é é a minha jornada final. Então, a gente tem que pensar nisso. Por isso que a Bíblia diz, pensai nas coisas que são do alto, porque as da terra são passageiras, são perecíveis, mas as do céu são eternas. Eu vejo hoje tantas pessoas preocupadas com coisas terrenas e não se preocupam nem sequer um pouquinho com o que é celestial, né? Então, Paulo escrevendo aqui, ele está dizendo, a nossa pátria está no céu, aleluia, glória a Deus, né? Onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, estamos aguardando realmente esse momento glorioso da sua volta, para ele nos levar para junto dele, né? Aquilo que ele disse para o discípulo, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu irei ao Pai e vos prepararei lugar, mas voltarei para vos levar, para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Então, querido, a sua vida aqui na Terra é passageira. Você pode ter dinheiro, você pode ter propriedade, você pode ter uma vida confortável, mas tudo isso vai ficar aqui, né? Tudo isso vai ficar aqui. Agora, o maior tesouro que eu e você precisamos ter é junto ao Senhor Jesus, né? Esse é o nosso maior tesouro. Esse ninguém rouba, esse ninguém tira, a traça não corrói, o ladrão não rouba, porque esse está lá guardado com o Senhor, né? Então, pare de se preocupar tanto com as coisas terrenas e comece a se preocupar um pouco mais com a sua vida espiritual, porque a nossa passagem daqui para o outro lado é não abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que somente Deus ele tem contados os nossos dias que ele deu para cada um na face da terra. Ninguém pode dizer até quando vai viver. Uns vivem mais, outros menos, mas Deus já tem os nossos dias contados, dados por ele de vida nessa terra. E esse momento é a única oportunidade que nós temos de nos assegurar para uma eternidade com ele. Então, vamos pensar nisso, ok? Seguindo,
Como será o nosso corpo na ressurreição? Se Cristo vai ressuscitar nossos corpos quando ele vem, e se nossos corpos serão a semelhança do corpo de sua glória, o que isso nos quer dizer? Paulo nos explica isso em sua carta, em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 42 a 49. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 a 49. Paulo está aqui aclarando a dúvida e o questionamento de muitas pessoas. Mas se eu vou receber um corpo glorificado quando Jesus vier, como vai ser isso, né? De que maneira, né? Então, Paulo aqui, ele está dizendo, explicando para nós. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 42 até o versículo 49, ele diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também tais serão celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, Paulo aqui está explicando exatamente isso, né? O nosso corpo hoje é um corpo de natureza terrena, porque vem da descendência de Adão. Mas o segundo corpo que eu e você vamos ter, que vamos receber do Senhor Jesus na sua volta, vai ser um corpo celestial. Assim como Adão foi terreno e Cristo celestial, assim como o nosso corpo hoje é carnal e Cristo é espiritual, nós receberemos esse corpo glorificado. Então, esse corpo glorificado, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós não estaremos mais sujeitos aos efeitos que hoje sofremos por causa da natureza adâmica. Porque hoje, com essa natureza carnal e adâmica, o que acontece conosco? O que acontece conosco? Envelhecemos, perdemos a saúde, ficamos enfermos. Mas agora em Cristo, seremos para sempre fortes e saudáveis. Como Jesus assim diz: os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Isso quer dizer que haverá um resplendor que rodeará nossos corpos após a ressurreição, como o da glória de Deus que brilhou intensamente no rosto de Moisés quando desceu do monte. Então, o que está explicando para nós aqui? Que nesse corpo terreno, eu e você, ainda em Cristo, mesmo que estejamos em Cristo, ficamos enfermos, envelhecemos, enrugamos o rosto, passamos por enfermidade, uma série de problemas. Mas, quando eu e você receber esse corpo glorificado, que é de natureza celestial, por meio de Cristo, querido, aí não haverá mais envelhecimento, não haverá mais enfermidade, nada disso. Seremos fortes e saudáveis para sempre. E mais, haverá uma glória que nos envolverá, uma glória, um brilho que envolverá a cada um de nós. Porque foi o que Jesus disse, né? Ele mesmo disse: porque os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai.
E você pode acompanhar comigo essa confirmação de Jesus lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, vamos lá, Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Versículo 43, o próprio Senhor Jesus está afirmando para nós que nós, na ressurreição dos nossos corpos, seremos revestidos por uma glória, por um brilho, assim como aquele brilho que estava lá no rosto de Moisés. Mateus capítulo 13, versículo 43, ele diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. All right? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados por Cristo perante a santidade de Deus. Aqueles que tornaram filhos e cordeiros das promessas. Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador e creem e o seguem. Né? Creem e o seguem. Então, esses, então, como diz o Senhor Jesus aqui, são palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz assim: estes resplandecerão como o sol. Então, você já imaginou, querido? Se você hoje faz uma maquiagem, né, usando os produtos que a indústria da maquiagem, da química, sei lá, da beleza oferece, você já muda completamente. Imagine você com um corpo turbinado, glorificado, e além de tudo isso, uma glória envolvendo você. Oh, glória! Aleluia! Ah, Jesus, vai ser uma coisa divina, tremenda, né? Você vê que a mulher sai de casa, parece uma jabiraca, aí vai lá no salão de beleza, aí lava o cabelo, faz o penteado, faz a unha, vem maquiada, não sei o quê, já muda o visual totalmente, não é verdade? Se é nós, com todos esses recursos que a ciência oferece, já mudamos a nossa aparência, imagine um corpo glorificado, turbinado, porque não vai ter mais doença, não vai ter mais envelhecimento. É por isso que eu nem me preocupo com esse negócio de envelhecimento. Deixa envelhecer, não tem problema. Né? Vamos envelhecer, porque em Jesus isso nunca mais vai acontecer. Amém? Aleluia. Então, querido, isso é glorificação. Foi o que aconteceu quando Jesus estava lá no monte com Tiago, Pedro e André, e ele entrou naquele estágio de glorificação, né? E também Moisés, quando ele estava no monte, 40 dias e 40 noites, e na presença de Deus, ele voltou de lá com uma glória, né, envolvendo o seu rosto. Era um brilho tão intenso que aqueles que estavam lá no arraial, né, não podiam olhar para ele. Então, ele teve que cobrir. Né? E aquela glória que estava em Moisés, ela foi se desvaindo, se esvaindo, ela foi se perdendo com o tempo. Mas essa não, essa vai permanecer conosco, vai estar todo o tempo com a gente, ok? Então, querido, esse é o nosso estudo sobre glorificação. Então, você hoje já sabe que glorificação é o estágio final de todo aquele que mantém viva a sua fé em Cristo. É a obra redentora completa de Jesus na vida do crente. Então, nós estamos caminhando para lá. Estamos seguindo de fé em fé, de força em força, para chegar lá nesse dia, nesse momento, ainda que a gente já esteja lá no pó da terra, mas dada a palavra de hoje, nós vamos ressuscitar em um corpo glorificado e vamos estar na presença do Senhor. Então, que Deus assim nos abençoe. Conserva você em sua fé a esperança da ressurreição e de ter um corpo glorificado a ponto de anelar por ela? É uma pergunta. Conserva você em a sua fé e esperança na ressurreição?
Você é alguém que crê na ressurreição? Você é alguém que alimenta a sua fé nessa esperança de um dia ressuscitar em um corpo glorificado para estar na presença do Senhor e anela por ela, né? Então, a gente tem que desejar, a gente tem que anelar, a gente tem que lutar, né? Por isso, Paulo escrevendo, ele diz: eu esmurro o meu próprio corpo para reduzi-lo a pó, para que, tendo eu pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. Então, enquanto eu e você estamos aqui na terra, nesse corpo carnal, é o que Paulo chama de corpo corruptível. Podemos ser corrompidos por muitas coisas, mas quando nós passarmos para esse estágio, aí então nós vamos entrar na incorruptibilidade. É quando então seremos perfeitos, assim como Deus criou o primeiro homem, né? Então, aí todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, tudo que a gente passa nessa terra vai ficar para trás, hein? E nós vamos estar na eternidade com o Senhor. Portanto, querido, alimenta o seu coração com essas promessas, né? Aleluia. A última referência que eu quero ler com os irmãos está lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, e aqui a gente fecha. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, eu não sei se a gente já leu esse versículo, mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Já lemos esse versículo, mas né, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, né? Então, Paulo está dizendo aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E nós sabemos que não deve ser assim. A nossa esperança é uma vida em Cristo e uma vida eterna com Ele. A mim muito me preocupa em determinados ministérios e igrejas, onde muitos pastores estão levando as pessoas a focarem a sua fé apenas nas coisas terrenas, materiais, passageiras. Você vem para Jesus para ter uma casa, você vem para Jesus para ter um carro novo, você vem para Jesus para isso, para aquilo, para aquilo outro. Olha, tudo isso Deus pode nos dar, porque as bênçãos de Deus, elas vêm até nós pelo cumprimento da palavra. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que ora te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E o que diz mais? Buscai primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então, muito me preocupa esses pastores, essas igrejas, esses ministérios que manipulam uma massa muito grande de pessoas e levando essas pessoas a focarem ou olharem para Deus apenas no sentido de prover as suas necessidades materiais, terrenas. E com isso deixam de ensiná-las a preocupar-se com a qualidade de vida espiritual, com a qualidade de relacionamento com Deus, com a qualidade de uma vida de santidade, de oração. Mostrar para elas que a promessa maior de Deus para nós é a vida eterna. E isso me preocupa um pouco, porque muitas pessoas, às vezes, por não receberem aquilo que prometeram para elas e elas não alcançaram, elas ficam tão decepcionadas que elas saem da igreja, elas abandonam a fé e não querem mais saber do Evangelho. E isso me preocupa, porque nós não fomos chamados para isso. A Bíblia diz que nós somos chamados para ensinar o povo a palavra de Deus, a verdade, as Escrituras Sagradas. Primeiro, o reino. As demais coisas serão providas pelo Senhor. Mas as pessoas estão andando hoje num caminho inverso. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo
e aumentando ainda mais nos dizem que nós estamos vivendo. As pessoas estão sendo levadas de um lado para o outro atrás de promessas que realize seus sonhos, realize seus desejos apenas terrenos. E estão sendo privadas de conhecerem a essência da palavra de Deus e para o qual Jesus foi enviado. Jesus não veio para prometer riqueza a ninguém. Ele veio para falar do reino, da eternidade, da salvação, da reconciliação com Deus, do pecado, do perdão do pecado, né? Então esse é o verdadeiro evangelho, que mostra ao homem a necessidade de reconhecer que é pecador, que estando no pecado está já condenado, e se não se arrepender e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda que tenha uma vida maravilhosa nessa terra, não vai valer de nada quando ele passar daqui para o outro lado. Então, vamos buscar o reino e deixar que as demais coisas... O que diz Jesus? Por que andeis ansiosos com que haver de comer, beber ou vestir? Olhai as aves dos céus, não semeiam, não ajuntam em celeiros, eu, no entanto, não as alimento. Não valei vós muito mais do que elas? E hoje em dia as pessoas estão vivendo dessa forma. Estão preocupadas mais com as coisas materiais e deixando de lado aquelas que são importantes, que é a qualidade de vida espiritual, de relacionamento com Deus, ok? Bom, irmãos, aqui a gente finaliza o nosso estudo de hoje sobre a glorificação. Nós falamos sobre a origem do pecado, falamos sobre o sacrifício da expiação, a justificação, a redenção e a glorificação é o estágio final de todo aquele que aguarda com a sua fé em Jesus, ok? Então, aqui a gente finaliza. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algum acréscimo, temos aí alguns minutos, irmãos, fiquem à vontade, ok? Pastor, a paz, Senhor. É Mairina, pastor. Pastor, o pastor disse que aqueles que não morrerem em Cristo Jesus, eles vão estar no repouso, né? E depois daí, eles vão esperar o juízo final. Então, essas pessoas que morrerem e não morrerem em Cristo Jesus, Adriela, pouco barulho, e não morrerem em Cristo Jesus, eles ainda aguardam julgamento, eles não vão diretamente para o inferno? Irmã, na verdade, a Bíblia diz que essas pessoas que morrem sem Cristo, por exemplo, aquela passagem do rico e de Lázaro, aquela parábola ali, ela explica muito bem isso. Por quê? Porque a morte, o que é a morte? É a retirada do espírito, Deus retira o espírito do corpo do ser humano que mantém o fôlego de vida. Por isso vem a morte. O corpo volta ao pó da terra, de uma forma ou outra, ele volta a ser pó. A alma, essa sobrevive de forma consciente. Então, como acontece? Aquele que morre em Cristo, ele vai para um local onde ele aguarda em paz para a ressurreição do corpo nesse momento da glorificação. Porém, aquele que partiu sem Jesus, ele vai também para um lugar de aflição, de tormento, de forma também consciente. Agora, o juízo final é algo que vai acontecer de que maneira? Todos aqueles que morreram ao longo da história vão se apresentar diante do Senhor, mas apenas para receber o veredito. É como se, por exemplo, uma pessoa cometeu um crime, ela já está presa, mas ela ainda não foi submetida a um julgamento na presença do juiz para receber a sentença, ok? Então, essas pessoas que partiram sem Cristo, é como se elas estivessem já num lugar de tormento, mas ainda não se apresentaram perante o juiz para receber a sentença de condenação eterna. Então, é o que vai acontecer no juízo final. Então, o que a Bíblia nos mostra é que aqueles que partem em Cristo aguardam no Senhor, descansam no Senhor,
mas de forma consciente. A alma não está inconsciente, não. A alma está consciente, ok? E aqueles que partiram também da mesma forma. Então, o juízo final será o quê? A ressurreição desses, porque os que partiram em Cristo, na volta de Jesus, vão ressuscitar. Agora, os que morreram sem Cristo também vão ressuscitar, mas é o que diz a Bíblia lá em Apocalipse, para provarem da segunda morte, que é a morte eterna, que é a separação eterna da criatura e o Criador, entendeu? Então, para você entender, é como se hoje, por exemplo, há muitas pessoas que cometeram crimes, estão presas na condenação. Até, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem a pena de morte, a pessoa está no corredor da morte. Então, ela já está praticamente sentenciada a morrer, só que ela ainda não foi a juízo. Então, quando ela vai a juízo, o juiz só confirma aquilo que já estava determinado, e ela recebe a sentença e é executada. Na morte espiritual é o que vai acontecer. As pessoas vão ressuscitar, apresentar-se diante de Deus, o juiz, que é Deus, mas só para receber a confirmação da sentença. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Ok? É mais ou menos por aí. Deu para entender? Papá. Amém, pastor. Papá. Porque haverá ressurreição dos que morreram para serem arrebatados e haverá ressurreição dos que morreram sem Cristo para juízo, entendeu? Por isso que a gente sempre enfatiza dizendo que a nossa vida nessa terra é a única oportunidade que temos de sermos redimidos e salvos em Jesus, porque depois que passou daqui, aí já não tem mais jeito, não tem mais jeito. É o que diz a Bíblia. Morrendo o homem, morre uma só vez. Ninguém que morre volta, como muitos segmentos aí falam sobre reencarnação. Não existe reencarnação, existe ressurreição. Okay? Então, o homem morre uma só vez e depois disso a Bíblia diz juízo. É o que diz a Bíblia. Tá bom? Alguém mais quer perguntar algo, falar, acrescentar? Pastor, Orminda. Então, só para acrescentar, né, a essa frase que o senhor usou aí no final, é baseado naquele versículo, né? Que quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Esse Sim. É o momento. E já há um tempo que Deus me deu essa ilustração assim na minha cabeça, que o corpo humano, ele tem a orelha, que é essa coisa do lado de fora do corpo, mas o ouvido é aquilo que está lá dentro, é interno. Uhum. O que faz ouvir, né? Uhum. E mesmo a pessoa acabou de morrer, ele continua com a orelha dele lá, mas ele já não ouve mais. Sim. Entendeu? Então, é até essa hora, né, que a pessoa tem. A decisão até nessa hora, entendeu? É por isso que a gente que estuda a palavra, a gente que conhece as escrituras sagradas, pela misericórdia de Deus, quando a gente vê essa multidão caminhando a passos largos para a condenação, para o pecado, a gente fica assim, meu Deus, que tristeza ver tantas pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, mas que se mantêm numa rebeldia, numa dureza de coração, numa incredulidade, e se morrerem, não haverá mais chance, oportunidade, entendeu? É duro. E a gente fica mais triste ainda quando a gente vê até aqueles que deveriam ensinar a verdade, estão levando as pessoas a se preocuparem só com coisas materiais, né? Ainda ensinando as pessoas a fazer barganha com Deus, como se Deus pudesse, como se Deus agisse dessa maneira, né? Exato. Também tem muita, uma dor no meu coração também. Mãe, eu fico tão triste quando eu vejo uma igreja no domingo, como eu vi, vazia, com tantos lugares vagos,
como também fico triste quando eu vejo uma igreja superlotada e a pessoa ali pregando uma coisa que não edifica, que não ensina, que não orienta, e as pessoas vivendo da maneira que bem entendem, né? Verdade. Eu fico triste pelos dois motivos. E se eu, como homem, pecador que sou, fico triste, imagine Deus. Imagine Deus. Uhum. Por isso que quando ele falou com Noé, ele olhou para Noé e viu que só Noé mesmo era aquele que poderia ser agraciado com a salvação para ele e a família, porque era um homem justo. E você vê a misericórdia de Deus, que Deus ainda deu 7 dias. Noé, eu vou te dar 7 dias para ver se o povo ainda se arrepende. Nessa hora eu estava pensando, porque já ouvi dizer que naquela época não existia chuva. Então, essa foi uma chuva e já foi uma grande chuva. Mas esses 7 dias que estava se aproximando uma tormenta, a gente sabe que quando uma tormenta vai se aproximando, ele vai dando, o céu vai dando sinais. Sim. Né? É uma coisa a se pensar assim. Você vê que a irmã até ilustrou o filho, porque o filho de Noé casou com uma menina que era da cidade. E ela quis ir lá para visitar a família. E aí, estando lá na cidade, a cidade era uma cidade promíscua, de muito prostituição, bebedeira, tudo de ruim. E quando ele olhou para o céu e viu que o céu começou a enegrecer, o vento, a coisa, ele lembrou daquilo que o pai havia dito e correu de volta para a casa do pai. É bíblico essa parte, pastor? Eu não lembro de ler isso na Bíblia, não. Eu vi no filme, mas eu não lembro de ler isso, não. Eu acho que o filho dele saiu fora e foi lá para buscar a mulher dele e tudo mais. Não, ele foi com ela na cidade, porque o pai dela vivia na cidade. O pai dela, inclusive, era um líder da cidade. Possivelmente um líder contra Noé. Contra Noé. Noé, toda vez que ia na cidade, ele era hostilizado, ele era escarnecido, mesmo quando ainda jovem. Ele já tinha uma fé, mesmo quando era jovem. E ele ficava assim, ele era escarnecido, ele era envergonhado por aquelas pessoas, entendeu? Mas ele sempre manteve a posição dele diante de Deus. Tá certo. Pastor, então, no tema que a gente está hoje de corpo glorificado, o corpo da pessoa que é salva em Cristo, ele vai ter essa aparência que o pastor falou, de glorificação, de brilhoso e tal. A Bíblia nos fala alguma coisa sobre o corpo da pessoa que não aceitou Jesus, que morreu e não teve Jesus como salvador da vida dele? Não, eu nunca li nada a respeito, não. Nunca li, não. Porque tanto um corpo tanto uma alma quanto a outra, ela vai viver eternamente. Né? A Bíblia fala isso, né? Que depois da morte, aí a vida é eterna com Jesus ou sem Jesus, que também é vida, não é a palavra vida, né? É a morte eterna. É a morte eterna. Morte eterna, não seria a vida eterna, mas a morte eterna. Mas eu também nunca ouvi falar assim sobre esse detalhe, não. Agora, uma outra coisa. Talvez não está na Bíblia, mas talvez o pastor tenha isso para conversar, assim. Quando na Bíblia diz aí que o corpo volta ao pó da terra, porque o corpo vai se desfazer, né? As pessoas que já morreram, de poucos dias já vai se desfazendo o corpo. Ou uma cremação, por exemplo, aí. A Bíblia não é contra cremação, que eu entendo que não. Mas eu quero dizer assim, tem alguma coisa a ver de ser o corpo que era o corpo da pessoa? Tipo, o pastor falou, né? Não tem problema envelhecer. Eu acho que realmente quem não envelhece morre novo. Não, mas na verdade o que eu quis dizer é o seguinte, que no corpo que nós temos atualmente, nós ainda estamos sob os efeitos da natureza carnal de Adão. Por isso que vem o envelhecimento,
vem as rugas, a doença, a debilidade, cansaço, fadiga. Tudo isso, com o tempo, com a idade, vai aparecendo em nós. Mas o corpo glorificado vai ser um corpo que vai estar imune, ou seja, desses efeitos. Então, nós não vamos mais sofrer esses efeitos que hoje nós sofremos. De cansaço, fadiga, envelhecimento, doença, nada disso. Nós seremos saudáveis, seremos fortes, né? Na presença do Senhor. Eu creio. Bom, Jesus, a gente vê lá na Escritura Sagrada, né, o momento em que Jesus está com o corpo glorificado, né, envolto, né, naquela glória. Eu creio que é algo assim. Eu penso até, eu penso, né, eu não vou dizer que seja isso. Eu penso até que, por exemplo, você vê que no Antigo Testamento, o que acontecia? Os anjos não vinham à Terra para trazer mensagens, tipo o anjo que visitou Gideão, o anjo que visitou Maria. Então, eles tinham um corpo glorificado, ou seja, eles tinham um corpo celestial, mas que dava a eles a possibilidade, a condição também de virem à Terra. Entendeu? Eu, às vezes, fico assim pensando se a gente, nesse estágio, porque a Bíblia fala que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, né? É o que a Bíblia diz, né? Isso. Um novo céu e uma nova terra. Então, eu penso que, nesse corpo glorificado, eu penso que a gente vai poder atuar também nos dois lados, tanto no céu como na nova terra. É o que eu penso, né? Mediante aquilo que acontecia no Antigo Testamento, dos anjos que vinham visitar o Gideão, Abraão, e tantas coisas aconteceram, né? Então, mas em todas essas aparições, assim, a não ser a de Jesus Cristo, quando ele, né, ascende ao céu, ou quando aquele anjo que lutou lá com Jacó e tentava, assim, tipo, se safar de Jacó, e Jacó estava tentando segurar o anjo. Por exemplo, não fala assim que ninguém viu, por exemplo, e o anjo apareceu a Maria. Ele apareceu, entendeu? É quase assim, é o que eles chamam aqui de teleportation, né? É quase uma transportação de tá aqui, tá ali. Não é mesmo? A gente não entende. Eu não entendo, claro, nada disso, mas os mistérios de Deus. Vamos deixar assim. Aquelas aparições dos anjos na Terra é chamado de teofania. É a aparição de um ser celestial em um ambiente terreno. É chamado de teofania. Por isso que aparecia... Você vê que quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram no túmulo, lá estavam os anjos, né? Para falar com elas, olha, ele não está mais aqui, mas ressuscitou e tal. Quando Jesus também subiu ao céu, os discípulos olhando, lá também estavam os dois anjos dizendo, por que olhar esse que agora sobe? Porque da mesma forma que está subindo, vai voltar. Entendeu? Então, havia muito essa... Então, eu penso que a gente, nesse estágio de corpo glorificado, eu creio que a gente vai ter esse acesso tanto ao céu como à nova terra, que a Bíblia diz que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, que a gente não sabe como vai ser, mas a Bíblia diz, né, que ele vai fazer, né? A nova Jerusalém, ataviada, céu e tal. São coisas assim muito profundas, né, que a gente não consegue entender, mas que chegar na hora lá a gente vai entender. E isso aí fica para a nossa esperança, né? Fica para alimentar a nossa fé e fortalecer a nossa esperança naquilo que está por vir. Por isso que ele diz, a glória que está por ser revelada não se compara, né? Não se compara. Tudo que uma pessoa possa possuir nessa terra não chega nem perto do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Exato. Mas eu fico assim muito triste quando eu vejo
as pessoas assim com o coração tão endurecido com relação a Deus, com relação à obra, ao evangelho, as pessoas tratando Deus assim, a obra de Deus com tanto descaso, né? Eu fico triste, muito triste. Mas a Bíblia diz que Deus vai pedir conta de cada um de nós, né? Ele vai pedir conta, né? Então, Isso. naquele dia nós vamos estar lá diante dele e não vai ter como negar. Que Deus tenha misericórdia e faça que nós despertemos enquanto há tempo, né? Que levante obreiros também, né? Igual Sim, tem sim. essas pessoas de igrejas com tanta, igual o senhor falou aí, com os bancos cheios, né? Que levante obreiros também para trazer outros Billy Graham, trazer outros obreiros assim que façam esse movimento também. E já tem, eu sei que tem, mas né, a gente não conhece tantos, mas sabemos que eles devem existir. Eu me converti, irmã, eu me converti em 1986. Quando eu me converti a Jesus, irmã, o povo tinha um desejo, tinha um amor, tinha uma vontade de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. As pessoas eram tão disponíveis para fazer as coisas de Deus. E hoje em dia, as pessoas recusam, as pessoas não querem, não aceitam, se esquivam de responsabilidade. Rapaz, eu fico impressionado. Eu venho de um tempo onde as pessoas amavam a obra, amavam estar com os irmãos, com a igreja. A gente tinha um culto 9 horas da manhã, o povo chegava a ver meia hora antes do culto começar, dobrava o joelho, orava, começava a ler a Bíblia. O povo hoje, irmã, chega na igreja em cima da hora, quase na hora de começar o culto, muitos até depois que o culto começou. Eu fico assim muito triste porque eu não vivi isso, eu não aprendi assim, entendeu? Eu sempre vi assim, eu venho de um tempo onde as pessoas eram fiéis, onde as pessoas eram responsáveis. O pastor entregava a chave da igreja, olha, você é o obreiro do mês, então você está com a responsabilidade de abrir e de fechar a igreja. E pode todo mundo ir embora, você vai ser o último a sair comigo quando a gente fechar o portão. E as pessoas faziam, as pessoas cumpriam, chegavam lá, a gente tinha que chegar na igreja antes do culto começar, abriam, a igreja não tinha ar-condicionado, a gente abria todas as janelas, ligava os ventiladores, checava o retroprojetor, botava água no gabinete para o pastor, água no púlpito, a gente preparava as sacolas de oferta, botava os envelopes. Quando o pastor chegava para começar o culto, já estava tudo preparado, tudo pronto, e as pessoas já estavam lá sentadas já de um tempo, lendo a Bíblia, orando. Hoje em dia, misericórdia, eu fico assim chocado com o que eu vejo hoje. Pessoas antigas na igreja que não querem fazer nada, não querem servir, não querem dar um pouco daquilo que Deus deu para elas, para outras pessoas. Pessoas hoje que são maduras poderiam estar discipulando outras pessoas, poderiam estar visitando outras pessoas para ensinar a Bíblia para elas, e as pessoas não querem fazer nada, irmão. Acham que tudo tem que ser o pastor. Não, pastor, isso é o pastor, tudo é o pastor, tudo é o pastor. Eu não me importo de fazer, não, porque eu não faço para o homem, eu faço para Deus, eu não me importo, não. Eu faço mesmo. E eu, como pastor, eu não mando, não, eu dou o exemplo fazendo, entendeu? Eu dou o exemplo fazendo, porque eu aprendi assim. Eu venho dessa escola. E hoje me entristece muito ver o caminho que a igreja está tomando. E cada dia pior. Cada dia pior. E isso não é nossa igreja que é pequena, não. Aqui, ó, a igreja batista aqui de Queire, a igreja lotada, super lotada, grande. Sabe o que acontece? O povo se levanta antes do culto terminar para não perder tempo para a saída, não ficar no engarrafamento com o carro. Olha só, o povo sai antes do culto terminar para não ficar preso no engarrafamento na saída do culto. Misericórdia, misericórdia. Então, eu também sou dessa época, pastor. Eu tenho o meu
Eu tenho minhas dificuldades na vida, mas eu tenho. Eu fico chocado, minha irmã, eu fico chocado. Quando eu oro a Deus, eu choro, eu peço a Deus, meu Senhor, me ajuda, me fortalece, me ajuda, Senhor, porque, olha, a cada dia que passa, que coisa a gente está vivendo. Meu Deus, eu nunca vi um povo tão irresponsável, tão infiel, como nós temos visto hoje em dia. Pessoas que não amam ao Senhor, não amam a obra. Meu Deus, eu fico chocado mesmo. Mas eu faço a minha parte, né? Porque depois, um dia, cada um vai dar conta de si, a Deus, né? Então, faço a minha parte. Verdade. Mas... Eu sempre falo, Deus sabe todas as coisas. Mas a gente fica chocado e fica triste. Eu e minha esposa, a gente vem dessa formação, né? Então, a gente fica chocado hoje em dia com o que a gente está vendo. O que a igreja está... Tudo é mais importante do que cultuar a Deus, do que servir ao Senhor, do que estar na casa de Deus. Eu fico chocado. Mas a minha responsabilidade é fazer o que eu estou fazendo. É ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus. Não falo de mim mesmo. Tudo que eu falo, eu mostro onde está escrito, porque eu quero estar com meu coração em paz com Deus. Isso é que é o mais importante. Isso Amém. É o mais importante. É muito importante isso. Mas é isso, irmão. Tá bom, então vamos orar, então, concluir a nossa classe. Amado eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, por mais um momento que o Senhor nos permitiu. Estamos reunidos nessa classe para aprender da Tua Palavra, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança. Em dias tão maus, ó Deus, as pessoas vivem correndo, agitadas de um lado para o outro, buscando apenas as coisas terrenas, materiais, perecíveis, e deixam com isso, Pai, a vida eterna de lado, o servir a Ti, ou estar na Tua casa. Tudo é mais importante do que estar contigo, Senhor. Deus, nós oramos pedindo que o Senhor tenha de nós misericórdia, que o Senhor desperte, Senhor, assim como a palavra lida, aquele que tem ouvido, ouça. Que nesta noite, Senhor, os nossos ouvidos sejam abertos, que o nosso coração seja visitado, tocado pelo Teu Espírito Santo, trazendo a nós entendimento desse chamado e da responsabilidade que o Senhor confiou a cada um de nós como igreja, sermos a luz do mundo e o sal da terra. Esse mundo está em trevas, esse mundo está insípido, Pai, está corrompido. Como essas pessoas irão conhecer a luz se nós, como luz, nos ofuscamos diante dela? Se nós, como o sal, não levamos a palavra para temperar as suas vidas insípidas. Meu Senhor, eu oro e clamo pela Tua misericórdia. Levanta, Senhor, pessoas apaixonadas pelo Teu Evangelho, apaixonadas pela Tua palavra, apaixonadas pela Tua obra, Senhor. Deus, traz um mover na Tua igreja, Pai, de forma que nós possamos nos colocar mais dispostos para servir. Como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, Deus, como tem faltado hoje dentro da Tua casa pessoas com essa disposição de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, conte comigo, eu estou aqui para apoiar, ajudar. Meu Senhor, eu oro por essa realidade. Deus, renova nossas forças, aviva nossa fé, nos guarda de todo mal. E tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite, Senhor, seja aplicado ao nosso coração através do Teu Espírito Santo para trazer a vida que em Ti nós tanto necessitamos. Dá-nos uma noite abençoada. Amanhã, um dia maravilhoso na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok? Que Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz. Boa noite. Boa noite, a paz. A paz. Deus abençoe, pastor. Amém. A paz. Deus abençoe.